Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Primeiramente, Manuel, não brigue comigo. Manuel, puxa minha orelha quando eu trago esse notebook, que ele fala que é muito pequeno. É culpa do Gilson, o Gilson que me inspirou, tá? Se eu tivesse uns anos mais novo, tivesse a memória do Vitor, que pregou na penúltima engate a quinta, que estava tudo na memória, seria fácil, né, irmão? Mas quando você chega na casa 200, você não lembra nem mais onde você deixa a chave do carro, você não lembra onde está aquele sapato que você gosta de usar, você nem lembra da camisa que você deu, você fica procurando ela da sua esposa. Não, mas você deu essa camisa. É fases. E a série é sobre estações, sobre fases da vida. Um dia nós nascemos, somos crianças, temos memória boa, corremos para lá e para cá. Vamos crescendo, os passos vão diminuindo, nós vamos diminuindo a intensidade. Aquele levantar da cama que você já levantava com toda a altidez, você não consegue mais. As colunas começam a doer, as pernas então, só o sangue de Jesus. Mas faz parte, pela misericórdia do Senhor, aqui estamos. Irmãos, eu vou pregar sobre o outono. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Prometo não ser prolixo, tentarei ser breve, rápido, mas tentarei entregar toda a mensagem. Gastei, né, Claudião? Louvado seja Deus. Irmãos, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga semeando a palavra 4 de fevereiro. Eu acho que os irmãos não entenderam. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga semeando a palavra 4 de fevereiro. Ninguém vai vir? Meu Deus. Irmãos, teve um embate das crianças no céu que, meu Deus do céu, foi benção. Você quer aprender da palavra, venha. A gente nunca sabe mais. O maior tolo é aquele que sabe tudo, que acha que sabe tudo. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Amém? Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eu quero ler só até aqui. Eu vou deixar a minha Bíblia pequena aqui. Eu quero falar sobre o outono. O outono nada mais é, irmãos, que uma estação, que é uma ponte, é uma estação transitória. É uma estação que ela liga as duas estações mais intensas do ano. Ela liga simplesmente o verão, a estação mais quente, a estação mais alegre, a estação mais intensa, a estação a qual muitas pessoas passam mal por causa do calor, a qual muitas pessoas fazem planos para viajar, para aproveitar, tirar um descanso merecido. Ao inverno, a uma estação que você quase não sai, onde você tem que guardar aquelas reservas, você vai gastando moderadamente. E o outono, ela tem umas características bem interessantes. O outono, ele é derivado da palavra autumnus, que significa amadurecer ou época de colheita. A palavra autumnus, ela é derivada de actus, que significa aumento ou crescimento. Actus é orege, que significa acrescentar ou fortalecer. Algo acontece no outono maravilhoso. Você pode perceber que as folhas das árvores mudam de cor. Isso se chama abscessão foliar. O que significa? Os dias no outono, ele fica menos, ele é menor, ele é mais curto, as noites mais longas. Existe um movimento chamado rotação, é quando a Terra gira 24 horas. Ele faz aquele movimento de translação, a qual ela vai rodando 365 dias do ano em volta ao Sol. E quando ela está próxima do Sol, nós vivemos o verão. E quando ela começa a se alonginquar do Sol, começamos a viver o outono. E por falta da luz do Sol, da luz solar, as folhas começam a ter menos clorofila, e isso começa a acontecer a abscessão foliar. Ela começa a perder a sua cor esverdeada e começa a ficar amarelada, vermelha, algumas ficam rosadas. E isso é um prenúncio, é um pré-anúncio do que vai acontecer, que aquelas folhas vão cair, que aquela árvore vai trocar a sua folhagem, que aquela árvore vai passar pelo renovo. Vocês podem ver fotos muito bonitas que as pessoas colocam. Eles colocam lá perto da árvore, a folha toda amarela. Mas se a árvore pudesse falar: "Ó, abençoado, não tira foto". Isso para mim é um processo doloroso, porque tudo aquilo que me protege eu estou perdendo. Você já viu algum passarinho fazer ninho em árvores que não tem folha? Não, não faz, porque a árvore com a folha ela protege o ninho, protege a chuva. É uma engenharia perfeita do céu as folhas, porque a água cai nas folhas, ela direciona o caule da árvore e vai direcionando a terra, aonde chega até a raiz
raiz, fazendo com que a árvore fique viva. E a nossa vida é assim. Nossa vida é feita de transições, é feita de fases. E existem algumas características climáticas no outono. Existe menor umidade no ar. E sabemos que para ocasionar a chuva é necessária a umidade, que ela faz aquele movimento que ela evapora para o céu e enche as nuvens e cai. Pela falta de umidade no ar, o outono é uma estação com poucas chuvas. É uma estação onde não temos grandes chuvas, igual nós vivemos agora no verão. Chuvas a qual até às vezes acaba causando destruição, mas chuvas necessárias para que haja vida. Uma característica também climática no outono interessante é que as temperaturas começam a mudar. E Deus é tão sábio. Já pensou se você vai dormir com 40 graus e quando você acorda já tem neve na sua porta? Não, Deus criou o outono para que nós começássemos a nos amoldar às temperaturas. Está quente, começa a esfriar. Começa a vir ventos outoninos, ventos gélidos, ventos gelados. E a gente começamos a criar, nosso corpo começa a criar uma espécie de proteção para que não criamos resfriados, doenças desse tipo, até chegarmos no inverno. E o bacana do outono, irmãos, é que é uma estação onde a gente vê aquelas pessoas que se cuidaram no verão, aquelas pessoas que se alimentaram bem. Porque quando a pessoa se alimenta bem, os anticorpos delas ficam bem, ficam fortes, ficam saudáveis. Quando ela não se alimenta bem, a mudança de tempo começa a enfraquecer o seu sistema imunológico. E por isso que o outono é uma estação onde tem muita ocorrência de resfriados, ataca a rinite, ataca a zite, todas. Você começa a ficar doente. As mudanças na natureza é o cair das folhas. E também o outono é uma época de colheita. Existem frutas que é típicas do outono. Apesar de ser uma estação seca, uma estação onde as árvores trocam suas folhas, é uma estação de colheita. E eu quero aqui trazer com você algumas coisas que às vezes nós aprendemos na nossa vida. Se nós pudéssemos, cada um escolheria uma fase da sua vida, uma estação do ano para viver. Se eu perguntar aqui, quem gosta do verão? Levanta a mão, por favor. Quer ver? Quem gosta do inverno? Ir para Campos de Jordão, Gramado. Quem gosta da primavera, das flores? Agora, quem gosta do outono? Difícil. E quando nós gostamos de uma estação, é normal nós prendermos essa estação na nossa vida. Se eu pudesse, eu viveria num verão interno. Eu sou caiçara, sou originário do litoral sul de São Paulo. E quando eu era menininho, eu gostava de ir para a praia, para o rio, nadar. Com 11 anos de idade eu já nadava, atravessava rio. Eu surfava de bodyboard. Eu gostava, adorava. Mas quando passava o verão, minha mãe não deixava a gente ir para a praia. E mesmo assim no inverno a gente ia, mas a água era gélida, a água era gelada, a gente não conseguia ficar muito tempo. Por quê? Minha mente, meu subconsciente me prendia no verão. E o que acontece às vezes? A gente se prende a determinadas fases da nossa vida e não queremos passar. Não queremos entender que para vir o novo de Deus é necessário passar as coisas, ainda que boas ou ruins. Davi, quando ele está no seu alto reinado, ele do seu palácio, muitos pregam sobre Davi, mas esquecem de falar que Davi foi adúltero, homicida, maquinou o mal. E quando ele olha do seu palácio, ele tem a vista para a cidade inteira. E ele olha Betseba lá nas fontes. E quando ele manda chamar Betseba, muitos julgam Betseba. Mas se você não sabe, meu irmão, um chamado do rei, ele não poderia ser negado. Se um chamado do rei fosse negado, a pessoa poderia ser condenada à morte. Davi estava preso às suas conquistas. Davi estava preso ao rei que ele era, ao homem de Deus que tinha sido levantado outrora. E ele não entendeu que para você se renovar, todo dia você tem que descer, você tem que reconhecer que o Senhor é Deus, que não somos nada, que sem Ele não somos nada. D.A. Carlson fala em uma das suas pregações que um dia, quando chegarmos no céu, ninguém vai poder olhar para Deus e falar: nós merecemos estar aqui. Não, porque estaremos no céu pela misericórdia divina. E Davi, apegado às suas conquistas, ao rei que tinha se tornado, ele achou que tinha o direito de mandar chamar aquela mulher casada e ter relação com ela. Irmão, sabe por que a vida de muitos crentes não gira? Porque ele se prendeu a determinada estação da vida dele. Tem crente que só conjuga o verbo no passado. Quando eu pregava, quando eu orava, quando eu falava. Irmão, quando essa estação vai passar?
Quando você vai deixar essa estação passar da sua vida? Quanto você vai ficar preso ao passado? O passado passou. Deus quer novidade. Deus quer fazer você viver o novo. Mas para viver o novo, você tem que se desapegar do passado. Ainda que o seu passado tenha sido glorioso, ainda que o seu passado tenha sido cheio de bênção. Coisa boa é quando a gente recebe bênção, quando a gente recebe milagre, quando a gente conta testemunho. Se a gente pudesse, a gente viveria num loop infinito, ficaria naquele momento, naquela fase da nossa vida e não sairia mais. Mas sabe o que acontece? A terra continua o movimento de rotação, a terra continua o movimento de translação. E se você ficar no passado, você não vai viver o novo. Você sabe por que Jesus fala? Pede para trazer talhas novas para deitar o vinho novo. E ele fala que não pode deitar vinho novo em talhas velhas. As talhas velhas, ela ficava com o lodo do vinho. E se você colocasse aquela água, pastor, naquelas talhas, ela pegava aquele gosto daquele vinho. Então Jesus queria fazer: eu quero o novo, porque o que eu tenho de novo é melhor do que passou. Se o seu passado foi glorioso, se desprenda dessa estação, deixa o outono passar, porque o novo de Deus é melhor ainda para a sua vida. Talvez a estação que você tenha passado, você está passando, o seu outono tem sido doloroso. Talvez o seu outono, a troca das suas folhas tem sido dolorosa. O outono prova a nossa fé. Os ventos aumentam a intensidade. E a árvore, que ela tem a raiz que ela não está tão profunda, ela vai com o vento. As árvores, lá no litoral a gente chama de chapéu de sol. As raízes dela é tão grossas, tão tremendas, que você coloca ela longe das águas, longe do rio, e ela dá folhas, ela dá fruta, porque as raízes dela vai até o fundo, em busca da água. O quanto você tem descido em busca da água? O inverno vai vir, e se a sua raiz não estiver aprofundada, tocando na água, quem é a água? Mulher, se tu soubesse quem falas contigo, tu não pediria águas, mas a água que tu beberia, tu nunca mais sentiria sede. Nós temos que nos enraizar cada vez mais em Cristo. E por que ocorrem doenças sazonais? Porque a gente está acostumado com o calor no outono, e as temperaturas não mudam de uma vez. Então a gente está acostumado de dormir com o ventilador ligado, está dormindo, e ainda tem gente que coloca uns 2 em cima de si, né? E o corpo começa a dar sinais. Assim como as árvores começam a dar sinais que vai cair, o corpo começa a dar sinais. O nariz fica entupido, começa a ocorrer corizas. Irmãos, qual é o sinal que você está dando? Antes de você chegar no fundo do poço espiritual, sua vida deu sinais. Você deixou de fazer devocional, você deixou de orar, você deixou de buscar. Mas está tudo bem, eu ainda sinto o calor do Espírito Santo. Eu venho para a igreja, ainda eu sinto, eu glorifico, ainda eu falo em mistério. Mas o seu corpo espiritual está dando sinais para você que a estação mudou, que é necessário você descer, que é necessário você voltar a buscar a água, e você ainda não acordou. Ei, desperta, porque a estação que você vivia mudou, e é necessário você voltar a descer. Seu corpo está dando sinais, a sua espiritualidade está dando sinais. Você já não era mais o antes que era. Você já não é mais o mesmo. Mas porque você sente um pouquinho ainda, você acha que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está tudo bem. A estação mudou. Se você ficar preso na estação passada, as coisas não vão renovar na sua vida. E olha o que interessante, toda a vida precisa da luz solar. Nós seres humanos precisamos da vitamina D. Qual é a maior fonte de vitamina D? Ainda que eles manipulem comprimido, a maior fonte é sol. Quando o neném nasce, ele nasce com aquela chamada tiriça. O médico manda tomar banho de luz, porque precisa de vitamina D.
Sabe qual é a vitamina D do crente? O Senhor manda chuva para a terra, fazendo com que o solo fique rico e produtivo. A nossa luz solar se chama Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa chuva, Ele é o nosso ar. Não podemos tratar Jesus como um remédio, a qual nós só tomamos quando nós estamos doentes, mas temos que transformar Jesus no pão diário, a qual sem Ele nós não vivemos. Não podemos buscar a Cristo, buscar a igreja, buscarmos a palavra do Senhor só quando tudo está ruim na nossa vida, só quando as coisas vão mal, só quando as coisas não dão certo, só quando as coisas não saem do nosso jeito. Daí eu venho para a igreja, alcanço a graça, saio, as coisas ficam difíceis de novo, eu volto. Não, Jesus não é remédio, Jesus é o seu pão diário. Tratamos Jesus como se fosse um objeto. Oramos, Senhor, que seja feita da minha vontade, do meu querer, assim como eu quero, amém? Nossa oração tem mudado, nós temos mudado. Queremos que o Senhor faça, mas não do jeito dele, sim do nosso. E quando as coisas saem um pouquinho fora do nosso desejo, do nosso planejamento, nós murmuramos, reclamamos. Quando acordamos, a primeira coisa que a gente fala: misericórdia, eu tenho que ir para aquele trabalho de novo. Aquele trabalho de novo a qual você está reclamando, a qual à noites, madrugadas, você derramou lágrimas, pedindo para que Deus abrisse sua porta de emprego. E agora, porque as coisas estão saindo fora do lugar, você está reclamando, amaldiçoando o filho, esse menino no paraquedas, falando nomes horríveis. A mesma criança a qual você orou, você chorou, você fez propósito para Deus te dar, e agora você amaldiçoa, só porque as coisas saíram um pouquinho fora do lugar. Ei, se você pudesse perguntar para a árvore, ela ia falar que queria viver na primavera eternamente. É uma estação onde chove, onde floresce, onde tudo muito lindo. Mas não, você sabe por que é necessário passar pelo outono? Porque ela tem que trocar as cascas, tem que renovar as folhas, ela tem que passar por uma renovação. Sabe por que você está passando por essa fase? É necessário, porque o Senhor quer renovar as suas forças. Só que tem gente que quando passa pelo outono, passa pelo deserto, ele transforma o outono, transforma o deserto, pastor, em morada. Israel no deserto, caminho de dias, ficou peregrinando 40 anos. E sabe o que é mais lamentável? Quando o faraó vinha atrás, eles falaram: Moisés, não era melhor nós termos ficado no Egito? Lá pelo menos nós tínhamos cebola para comer. Quando a gente passamos pelo outono, nós esquecemos até do que Deus fez pela gente, irmãos. Eles esqueceram que eles tomavam chicotada, eles esqueceram que eles eram escravos, eles esqueceram que eles eram humilhados, eles esqueceram que Deus estava dando uma liberdade, estava prometendo uma terra que mandava leite e mel, porque as coisas saíram um pouco fora do controle, e eles queriam voltar para o que era antes. Ei, o Senhor te tirou da onde você estava, não é para você voltar, não, o Senhor tirou você da onde você estava, é que para o lugar que Ele quer te levar, é muito melhor do que onde você estava. Mas tem que passar pelo processo. Tem uma frase organizacional que diz assim: quer viver o propósito? Passe pelo processo. O problema é que nós queremos viver o propósito e queremos pular o processo. O processo é lugar de aperfeiçoamento. O maior outono mencionado na Bíblia é o outono a qual Jó passa. Jó perde riqueza, perde filhos, perde amigos. Ei, se você perder tudo e não perder sua fé, você não perdeu nada. Eu acho que você não entendeu. Se você perder tudo, mas não perder sua fé, você não perdeu nada, crente. Por quê? Bens materiais o Senhor pode restituir, a sua paz o Senhor pode restaurar, o seu casamento o Senhor pode renovar, mas a sua fé é você e Deus. Já foi cortado, já foi quebrado, e Jó fala: pode a árvore ter o seu tronco cortada, a sua raiz virar pó, mas ao sentir o cheiro das águas, ainda ela se renovará e voltará a dar frutos. Ei, crente, sinta o cheiro das águas. O Senhor tem renovo para você nessa manhã.
Oh, presbítero, essa estação está me moendo, eu estou todo quebrado, não tenho mais folhas, não frutifico. Vai voltar a frutificar. As folhas caíram, vai reverdecer. Eu não estou sentindo mais, vai voltar a sentir. Mas para isso você tem que buscar a água. É comprovado cientificamente que o ser humano vive 7 dias sem comida. Talvez eu não consiga. Você consegue, Claudião? Eu não consigo. Mas sabe quantos dias o ser humano vive sem água? Não sobrevive 3. Você sabe qual é a simbologia da água na Bíblia? Água é vida. 70% do corpo do ser humano é composto de água. E a principal fonte de água eterna, nós queremos viver sem buscar ela, pastor. Como? Irmãos, se o processo está dolorido, se apegue à água da vida, se apegue a Cristo. Outra característica do outono é os ventos. Existem aqueles ventos que vêm para nos derrubar, mas a Bíblia fala do Ruach. Em hebraico, Ruach significa Espírito Santo. O mesmo vento de Atos, a qual invadiu aquele lugar, a qual trouxe consolo, a qual trouxe dons, é o mesmo vento que quer te consolar em meio a esse outono gélido e tenebroso. Você vai escolher o vento ao qual você vai se apegar. Na vida nós temos 2 opções sempre. Ei, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu querido, milagre não é questão de merecimento não. Milagre é questão daquele que não desiste. Você não vai receber o milagre porque você merece mais que o outro. Não, o que define milagre é se você vai desistir ou não. Jesus chega num tanque, a qual tem um paralítico. Jesus pergunta se ele quer ser curado. Ele fala que está ali há alguns anos e ninguém joga ele. Sabe o que comoveu Jesus? Foi que mesmo após anos, ele ali ainda está esperando alguém jogar, porque ele acredita no poder de Deus. Ei, presbítero, eu estou esperando anos. Não tem problema, continua esperando, continua com a sua fé embasada em Cristo, porque mais cedo ou mais tarde, o milagre vai acontecer. Milagre é para quem não desiste no meio do caminho. A Bíblia fala que todos aqueles que creram e aguardaram e foram perseverantes alcançaram. A Ana era humilhada por Penina, mas continuava orando, foi abençoada. Eu sou estéril, eu não vivo milagre. Persevere, porque a sua oração vai ser ouvida no céu e o milagre vai acontecer. O Ruach vai entrar na sua vida, vai colocar tudo no lugar. O vento do inimigo veio, bagunçou, mas o Ruach do céu vai colocar tudo no seu devido lugar. A Bíblia diz que o inimigo ruge como leão, mas o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele não é como, Ele é o leão da tribo de Judá. O inimigo pode imitar, mas Ele é o leão. Continua e sempre vai ser aquele que nos guarda e nos protege. Então não temas, o Ruach de Deus vai colocar tudo no lugar. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente quer dar nosso jeito. Se você for numa padaria hoje, a melhor padaria da cidade, e não tiver pão, ela deixa de ser padaria? Amém ou não amém? Ela deixa de ser padaria? É só uma padaria que no momento não tem pão. Daí a gente sempre comeu o pão daquela padaria, um pão gostoso. Daí a gente sai murmurando: mas não tenho pão, eu estou com visita. Você vai, não vou mais comprar nessa padaria. Daí chega o Claudião na minha casa, vou fazer uma surpresa para o Claudião. Vou comprar naquela outra padaria, porque na padaria A não tinha pão. Só que o pão da padaria B que eu comprei, por causa de birra minha, porque um dia não tinha pão, é ruim. E a pessoa que eu queria tratar bem, eu trato mal. O Claudião vai fazer eu voltar na padaria A.
Em Ruth capítulo 1, a Bíblia diz sobre Elimeleque. Ele habitava em Belém. Belém significa Bet-Lehem. Bet, casa, Lehem, pão. Casa do pão. Mas por um momento, eles passam por uma crise, pastor. E chega a fome. Belém mudou de nome? Belém continua sendo a casa do pão. Mas porque as coisas saíram fora do eixo, ele quis dar o jeito dele. Ele vai para onde? Para Moabe. Chega em Moabe, o que acontece? Fome. Ei, você pode fugir de onde você for, mas você não vai fugir do processo. Eu acho que você não entendeu. Você pode sair da Bereana, ir para Madureira, ir para Belém, para o Ministério de Santos. O processo vai continuar. O processo não está aqui, o processo está em você. Quem tem que passar pelo processo não é a igreja aqui, é você. E o processo é você e Deus. E para onde Noemi depois volta? Irmão, é só um momento sem pão. O pastor falou de pão para nós comermos. Aqui ainda é a casa do pão. É só um momento que você está passando, que parece que o milagre não acontece, que parece que as coisas não estão dando certo, que parece que a sua oração não foi ouvida. É só um momento que parece que o céu está em silêncio. É só um momento, mas Ele ainda é o mesmo, será e continuará eternamente sendo o Deus da provisão. Não saia da casa do pão, porque os céus vão se abrir e você vai voltar a se farturar. Não fuja do processo. É necessário você passar. O outono é uma estação de processos, é uma estação de transição. E nessa estação o Senhor está te moldando, está te aperfeiçoando, está te ensinando, está fazendo com que suas raízes vá mais profundo. Para quê, presbítero? Para quando vir o vento, você faça igual a palmeira, vá para lá, vem para cá, mas continue firmado na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Não deixe se levar, irmãos. Não ache que o problema está nos outros. Sabe qual é o problema do ser humano? Nós sempre procuramos culpados. Coisa engraçada é time de futebol. Quando o time perde, eu dei meu melhor, o grupo deu o melhor. Você vai lá falar com o goleiro que tomou um frango, eu dei meu melhor. Ninguém assumiu, eu errei. A culpa foi minha. O erro foi meu. O pecado é meu. A falha é minha. Quem tem que consertar sou eu. Quem tem que descer sou eu. Ninguém assume. Vemos um desgoverno que a culpa é da inflação dos Estados Unidos, mas ninguém fala, fizemos uma trajetória errada. Sabe por que a vida de muitos crentes fracassam? Porque ele procura culpados. O culpado é o pastor que não visitou. O culpado é o irmão que não abraçava quando vinha na igreja. O culpado era eu quando eu estava caído, ninguém foi me visitar. Ei, mas quantas vezes você dobrou o seu joelho e buscou a face do mestre? Tem processos que Deus vai permitir algumas pessoas estar com você, mas tem outonos gélidos que é você, meu querido. É você. Até a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Tem processos que você vai passar na sua vida, que até as pessoas que você mais ama, Cláudio, vai virar as costas para você, porque esse processo é você e Deus. É você, é você, é você. Quem vai ter que se levantar? Você, você. Quem vai ter que se colocar de pé? Você, você. Quem vai ter que voltar a orar? Você, você. Quem vai ter que voltar a jejuar? Você, você. Quem vai ter que descer na casa do olheiro? Você, você. Quem vai ter que voltar a ser cheio do Espírito Santo? Você, você. Para de querer compartilhar a carga.
Tome a sua cruz. Tome atitude de homem, de mulher. Para de se comportar como um menino na casa do Senhor. Irmão, por que você não está indo para a igreja? Irmão, eu falo com propriedade. No litoral eu dirigia um projeto chamado 15 Minutos com Deus. A gente fazia visita em pequenos cultos de 15 minutos. E todo mundo tinha uma desculpa. E eu quero falar, pastor, o maior culpado é o senhor, você sabia? Os maiores culpados são os pastores. Que o pastor não me falava comigo. O pastor não me dava oportunidade. Que no culto lá do Connect o Vinícius não me via. Irmão, misericórdia. Jesus não te chamou para ser popstar, para ser superstar. Não. Você nem merecia estar aqui. Quando Jesus vai para a cruz e ele grita teletestai. Teletestai no grego significava, quando você tinha uma dívida e você pagava, eles escreviam teletestai, está pago. Quando você cumpria uma pena, ele escrevia teletestai, não deve mais nada. Quando Jesus de braços abertos naquela cruz, Deus não enxerga seu filho, mas enxerga a minha, enxerga a sua, enxerga a nossa culpa, enxerga nosso pecado. Jesus de braços abertos fala, teletestai, aquela culpa impagável está paga. Aquela dívida como você não conseguiria pagar, ele pagou por mim e por você. Se for para Jesus, pode ser mais alto. O preço impagável foi pago. Então se comporte como homem, como mulher de Deus. E nessa manhã, se coloque de pé e brade para todo o inferno ouvir: eu voltei e vou viver o novo de Deus. Permissão do pastor, eu queria pedir para o grupo de louvor subir. Se coloque de pé, igreja.